As testemunhas de Jeová já foram vistas como um símbolo de crescimento implacável e unidade. Com milhões de seguidores dedicados, eram conhecidos por sua presença marcante, batendo de porta em porta, equipados com faixas, livretos, revistas e livros. Campanhas especiais de pregação, trabalho de rua, marchas informativas e até bicicletas faziam parte de uma estratégia que permitia espalhar rapidamente sua mensagem por grandes áreas, mesmo diante de oposição. Mas algo mudou. Hoje, essa potência religiosa enfrenta uma realidade preocupante: a perda de membros em uma escala nunca vista antes. O que está por trás dessa transformação? Vamos mergulhar nesse fenômeno agora mesmo. As testemunhas de Jeová enfrentam uma crise crescente que ameaça a base de sua comunidade global. Mas o que está por trás desse êxodo imparável? As respostas nos levam a um cenário de transformações internas e externas, que muitos ainda tentam entender. Dentro dos salões do reino, uma revolução silenciosa parece estar em curso. Embora as reuniões ainda sejam realizadas com a mesma estrutura organizada, os números mostram uma realidade sombria. A frequência diminui, os batismos caem e os relatos de desilusão aumentam. Por que tantos seguidores estão abandonando um movimento que, por décadas, foi visto como um refúgio espiritual? Para alguns, é a rigidez das regras. Para outros, a forma como a organização lida com questões de autoridade, escândalos e transparência. Mas há ainda aqueles que simplesmente não encontram mais sentido na mensagem ou se veem desgastados pelas exigências. As histórias são assustadoras e, ao mesmo tempo, reveladoras. De jovens que abandonam o grupo ao alcançar a maioridade, até famílias inteiras que sofrem as consequências do isolamento social imposto aos que optam por sair. Cada relato contribui para um quadro de desafios crescentes, tanto para os que saem quanto para os que permanecem. Prepare-se, pois as razões para essa desilusão podem surpreendê-lo. Vamos explorar os fatores que alimentam essa crise, de decisões controversas a mudanças culturais, e entender o impacto profundo que essa saída em massa está tendo em um dos grupos religiosos mais conhecidos do mundo. A Torre de Vigia, organização central das Testemunhas de Jeová, reconhece os desafios no crescimento, frequentemente atribuindo-os à falta de interesse na espiritualidade ou à influência de fatores externos. No entanto, os números internos contam uma história diferente. Em regiões onde o grupo historicamente prosperou, como Estados Unidos, Japão e Canadá, o número de publicadores ativos está estagnado ou, pior, em declínio. O que está causando essa mudança? Muitos antigos membros, agora cada vez mais vocais, argumentam que não se trata apenas de oposição externa, mas de descontentamento interno. E é aqui que as coisas ficam ainda mais intrigantes. A oposição mais significativa às testemunhas de Jeová parece vir de dentro. Ex-membros estão usando plataformas como redes sociais para compartilhar suas experiências e expor problemas internos da organização. De questões de doutrina e práticas rígidas até relatos de controle excessivo e escândalos abafados, os relatos pintam um quadro perturbador. Para aqueles de fora, as testemunhas de Jeová sempre foram conhecidas por sua dedicação incansável. Mas, para aqueles que já fizeram parte do movimento, o que ocorre nos bastidores é muito diferente. Esses relatos mostram uma organização que, aos poucos, está morrendo por dentro. A crescente frustração com a liderança, a falta de respostas a questões difíceis e a desconexão com as novas gerações estão corroendo a unidade que sempre foi seu maior trunfo. Nosso objetivo agora é entender o impacto dessa oposição interna e como ela está moldando o futuro do grupo. Será que as testemunhas de Jeová estão enfrentando um ponto de não retorno? Ou a organização encontrará uma maneira de reverter o declínio e lidar com essas críticas crescentes? A organização enfrenta dificuldades crescentes para manter as gerações mais jovens engajadas no serviço religioso. E os números não mentem.
A tendência é alarmante. De acordo com uma pesquisa, 2/3 daqueles criados dentro das Testemunhas de Jeová eventualmente deixam a organização. Essa é uma das taxas de rotatividade mais altas entre todas as organizações religiosas nos Estados Unidos. Se você está gostando deste programa, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Agora, imagine o impacto desses dados. Jovens que cresceram no ambiente das Testemunhas de Jeová, muitas vezes imersos em uma cultura religiosa rígida, estão decidindo seguir outros caminhos. As políticas da organização em relação à educação, relacionamentos e entretenimento são apontadas como alguns dos fatores que levam muitos jovens a questionar seu lugar dentro do movimento. Plataformas como o TikTok têm sido palco de uma onda crescente de ex-membros, especialmente jovens, compartilhando suas histórias. Esses relatos expõem conflitos internos, desde a luta com normas restritivas até a falta de apoio emocional em momentos de dúvida ou mudança de vida. Vídeos com hashtags relacionadas às Testemunhas de Jeová frequentemente viralizam, trazendo atenção para questões que antes eram mantidas dentro de portas fechadas. Esses jovens ex-membros estão quebrando o silêncio e revelando um lado da organização que poucos conheciam. Suas histórias de superação e desilusão ressoam com outros que passam por experiências semelhantes, criando uma comunidade crescente de pessoas que já estiveram no mesmo lugar. A pandemia de Covid-19 marcou um ponto de virada significativo para as Testemunhas de Jeová, expondo vulnerabilidades que há muito estavam ocultas. Por décadas, a frequência às reuniões foi uma pedra angular da vida do grupo, mas os eventos de 2020 mudaram tudo. Para muitos, a pandemia ofereceu uma oportunidade única: afastar-se silenciosamente sem o escrutínio habitual. Os números confirmam essa transformação. Em 2021, o Anuário de Serviço das Testemunhas de Jeová registrou apenas 171 mil batismos, uma queda dramática em comparação com os mais de 300 mil em 2015. Embora a liderança tenha promovido as reuniões online como um sucesso, relatórios internos sugerem que a frequência e a participação nunca se recuperaram totalmente. Ex-membros e especialistas apontam que a transição para reuniões virtuais deu a muitos seguidores algo raro: espaço para pensar. Ramon France, ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, mencionou em seu livro Crise de Consciência que quando o controle é perdido, a reação natural para muitos é sair completamente. Durante o isolamento imposto pela pandemia, muitos começaram a refletir sobre descontentamentos doutrinários e a perceber mudanças culturais que os desconectavam ainda mais da organização. As doutrinas, que por muito tempo foram fonte de orgulho para o grupo, agora são vistas como ultrapassadas e prejudiciais por muitos. Em paralelo, escândalos envolvendo casos de abuso infantil vieram à tona em diversos países, incluindo Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Esses casos prejudicaram severamente a confiança pública na organização e geraram indignação global, resultando em dissociações em massa. Hoje, as Testemunhas de Jeová enfrentam um mundo que avança rapidamente, enquanto sua estrutura rígida e crenças conservadoras parecem cada vez mais desconectadas da realidade contemporânea. O que antes era uma organização conhecida por sua coesão e crescimento contínuo, agora se encontra em uma encruzilhada: lutar para reconquistar sua relevância ou continuar a perder membros em um ritmo alarmante. O descontentamento doutrinário e as mudanças culturais estão desempenhando um papel fundamental na crise que as Testemunhas de Jeová enfrentam hoje. Regras rígidas sobre decisões médicas, como a recusa de transfusões de sangue, restrições ao ensino superior e políticas de isolamento social para ex-membros, não apenas afetam os membros diretamente, mas também impactam suas famílias.
Essas políticas, frequentemente descritas como formas de chantagem espiritual, deixam muitos se sentindo presos e alienados. Para as gerações mais jovens, que vivem em um mundo cada vez mais conectado e diversificado, essas restrições são vistas como incompatíveis com seus valores e aspirações. Enquanto isso, a organização se mantém vigilante em relação à disseminação de informações críticas sobre suas práticas. A metáfora das ovelhas que rejeitam a voz de estranhos é frequentemente usada para descrever como os fiéis devem reagir à oposição. Segundo a interpretação da organização, as ovelhas ou membros fiéis seguem a orientação do pastor, que simboliza a liderança, e rejeitam qualquer outra voz como sendo de estranhos. Mas, na prática, a implicação dessa metáfora se mostra desafiadora. A internet oferece acesso fácil a informações externas, incluindo relatos de ex-membros e críticas contundentes. Muitos que antes eram fiéis, agora questionam se a voz que seguem realmente representa um pastor benevolente ou se é uma imposição que limita sua liberdade e autonomia. Com o crescimento do descontentamento doutrinário, as mudanças culturais e a influência da conectividade moderna, as testemunhas de Jeová enfrentam um dilema: adaptar-se ou continuar a perder membros. A questão permanece: a organização será capaz de ajustar suas práticas e crenças para reconquistar a confiança de seus seguidores? Ou continuará a enfrentar uma crescente oposição interna e externa que ameaça sua existência? A internet está se tornando o maior desafio que as testemunhas de Jeová já enfrentaram no controle da narrativa e da informação. No passado, a organização mantinha um controle quase absoluto sobre o que os membros liam e estudavam, restringindo o acesso a conteúdos externos e concentrando-se em suas próprias publicações, como a revista A Sentinela e outros materiais da Torre de Vigia. Para muitos membros, esses textos eram não apenas complementares à Bíblia, mas frequentemente colocados em um patamar superior. As publicações da Torre de Vigia enfatizavam que a Bíblia, por si só, não poderia ser compreendida sem a orientação da organização. Em várias ocasiões, a Torre de Vigia afirmou que estudar a Bíblia sem a ajuda de suas doutrinas levaria a uma visão distorcida, como a adoção da crença trinitária, amplamente aceita no cristianismo tradicional. Essa dependência criada pela organização foi um dos pilares que sustentaram sua unidade e crescimento por décadas. Hoje, a internet abriu as portas para ex-membros compartilharem suas experiências e histórias, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Plataformas como YouTube, TikTok e fóruns online são usados para expor doutrinas, práticas e histórias de abuso ou manipulação, muitas vezes com relatos que ressoam profundamente com quem já teve dúvidas dentro do movimento. A capacidade de acessar informações de forma independente representa uma ameaça direta ao modelo tradicional das testemunhas de Jeová. As gerações mais jovens, especialmente, estão cada vez mais questionando as restrições impostas e explorando outras perspectivas teológicas ou filosóficas, algo que era quase impossível em um passado recente. Além da perda de controle informacional, há um impacto teológico significativo. Muitas doutrinas da organização, como a negação da Trindade e suas interpretações exclusivas da Bíblia, são hoje amplamente criticadas em plataformas digitais. Críticos apontam que, sem o material da Torre de Vigia, muitos membros tenderiam a adotar visões cristãs tradicionais, como a crença na Trindade, considerada heresia pelas testemunhas de Jeová. Com a disseminação de informações online, a organização enfrenta um dilema crítico: como manter o controle e a unidade em um mundo onde os membros podem explorar perspectivas externas com um simples clique? Enquanto isso, o impacto da internet está transformando a dinâmica de poder dentro do movimento, com os ex-membros assumindo o papel de pastores
que alertam o público sobre as práticas da organização. Ao longo deste vídeo, exploramos como mudanças culturais, descontentamento doutrinário e a conectividade moderna estão desafiando as bases de um dos grupos religiosos mais conhecidos do mundo. Desde o impacto da pandemia até o uso da internet por ex-membros, ficou claro que estamos testemunhando uma transformação sem precedentes na forma como as testemunhas de Jeová são percebidas, tanto interna quanto externamente. A questão central que permanece é: como essa organização, outrora símbolo de crescimento e unidade, enfrentará os desafios de um mundo que não para de mudar? Será que encontrarão maneiras de se adaptar ou continuarão a perder membros e relevância? Essas são reflexões que ficam conosco enquanto observamos o desenrolar dessa história. O que está claro é que as testemunhas de Jeová estão em um momento de transição e o futuro promete trazer ainda mais questões e respostas inesperadas. Se quiser ajudar o canal a continuar fazendo vídeos com essa qualidade, para você considere fazer uma doação através do Pix na descrição do vídeo ou escolha o tema de um vídeo com doações a partir de R$ 50. Mas, enquanto isso, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião sobre tudo o que foi discutido hoje. Até o próximo vídeo!